Olá, amigos do MEFA. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita. No encontro passado, nós iniciamos a Terra, mundo de expiação e provas, e hoje vamos finalizar esse pequeno assunto. Pequeno não, um grande assunto, mas tratado de uma forma, por enquanto, bem sem maior profundidade. No encontro passado, a gente falou um pouquinho dessa questão kármica, Por que a Terra é um planeta de expiação e provas, Qual é o objeto de quem vem para cá, por que vem para cá, as vicissitudes que a gente tem que ultrapassar. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse momento de evolução do planeta e como nós somos responsáveis pela essa contribuição para o planeta evoluir. Quem não contribuir, como já dito, aqui não irá permanecer. Então a gente vai fazer a leitura do livro A Gênese, tá? Capítulo 18, eu vou ler o capítulo 18, item 27, e vou ler também a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Então esses são os dois pontos da doutrina do Pentateuco Kardecista que nós vamos tratar neste encontro. Então, como de costume, vamos acalmar o nosso coração, levantar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, buscando sempre o necessário discernimento para que a gente possa, o quanto antes, alcançar a tão necessária reforma íntima. Que assim seja. O capítulo 18 do livro A Gênese, ele começa aqui, são chegados os tempos. E aí são vários itens, São 20, deixa eu ver aqui, são quantos itens? São bastante itens aqui. É o último, inclusive, capítulo do livro A Gênese. São 34 itens e nós vamos fazer a leitura do item 27, a geração nova. No encontro passado eu falei que agora a gente ia fazer um pouco o link desse momento que o planeta está. Então, o que precisa, o que ocorre nesse momento, qual o time disso, e aí vamos fazer a leitura da doutrina para nos embasar nessa compreensão do que tem ocorrido, em especial agora, porque muitos dizem que esse é o derradeiro momento dessa transição que já vem ocorrendo, e Kardec já trouxe lá no século XIX. Essas transições, pessoal, não é da noite para o dia, E se você pensar na eternidade, o que são 150, 200 anos? Então as pessoas às vezes imaginam que é assim, Vai rapidinho haver uma transição, e não é bem por aí. Então a geração nova é o item 27 do capítulo 18. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Olha que interessante, não é só os encarnados que aqui tem que habitar. Os desencarnados que ficam aqui no orbe também tem que ter essa bondade, para melhorar toda a vibração do planeta. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que o habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Então aqueles nossos queridos irmãos que não abrem os olhos, que permanecem na maldade, no descompromisso, na corrupção, no desejo ao mal, tudo mais aí que a gente vê ocorrer, eles são um obstáculo para o progresso do planeta, porque o planeta, para esse progresso, precisa ser habitado de espíritos bons, encarnados e desencarnados. Então aqueles nem permanecerão como desencarnados, irão para outro orbe. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundo daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-lão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então eles não mais estarão aqui. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo.
sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então essa mudança é gradual, não é um evento, como ele disse aqui, cataclisma, né? Não é talvez uma quase extinção da humanidade em razão de um desastre, um meteoro, né? Igual o filme lá que recente da Netflix. Tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer com a única, mas capital diferença que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais se tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É interessante a gente ver muitas crianças, mesmo muita gente que relata, né, que hoje as crianças são bem distintas do que eram anteriormente, até o nível intelectual. Isso é a evolução daquele espírito que está vindo. Então, a propensão ao bem de espíritos novos vai ajudar nessa transformação. A gente pode se pensar, mas poxa, agora, guerra, parece que a gente deu passos para trás, especialmente no Brasil, em razão de algumas situações. Mas se a gente olhar historicamente, como eu já fiz esse exercício com vocês, há um século atrás a gente estava numa guerra mundial, que era a Primeira Guerra, depois de uma pandemia, ou antes de uma pandemia que dizimou muito mais gente, que não havia tecnologia que nós temos e que nos propiciou uma vacina. Apesar de a gente estar vivendo um período conturbado de uma guerra localizada na Europa, mas com preocupação global, ainda não há aquele conflito que existia há um século atrás. Então, se a gente parar por esse parâmetro, né, há uma evolução social em um século. Se você pegar índices de mortalidade, por mais que ainda o planeta Terra seja extremamente desigual, né, se a gente comparar a Europa com a África, ou mesmo aqui com a América Latina, em alguns pontos europeus aqui é um abismo social. Mas historicamente houve uma evolução social. Muito menos, pois se tratará de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade, que essa geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então não essa transformação vai ocorrer de geração para geração. Esse é o item 27. Então, pessoal, essa transformação depende dos espíritos que aqui o habitam, o planeta Terra. E tanto quanto encarnados como desencarnados. E como traz Kardec, o planeta, em razão dessa evolução que está caminhando, vai buscar ter em seu orbe espíritos de uma natureza mais mansa e pacífica, não beligerante. E aqueles que aqui não se organizarem para isso, que ainda permanecer essa posição beligerante, de mal, de guerra, aqui não irão permanecer. Tal qual ocorreu com a capela quando aqueles espíritos caíram, né? Espíritos caídos para este planeta aqui, Terra, mais atrasado que a capela. É o fenômeno que ocorrerá agora. Então, está havendo uma imigração aí entre espíritos desencarnados, né? Que não permanecerão aqui porque estão atrasando, são um obstáculo para a encarnação, para o caminhar da encarnação neste planeta, tá? Aí ainda nessa toada, aqui a questão 1019 do Livro dos Espíritos, foi feita a segunda indagação aos Espíritos, que já é o Livro dos Espíritos, tá? Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Alguns Espíritos responderam: o bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, mesma coisa que fala o livro da Gênesis. Então, tudo depende daqueles que o habitam, vão transformar esse planeta no planeta não mais de prova e expiações, mas um planeta de regeneração, porque o bem predominará. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então nós aqui encarnados, a partir do momento que a gente compreenda o Evangelho de Cristo, e nem que a gente mude 0,5% no caminho do bem, 1% no caminho do bem, e deixe práticas que estão contrárias à lei divina, a gente vai atrair esses espíritos e vão contribuir para que esse planeta melhore. Então a gente aqui permanecerá e vamos ainda ser gratos com outros espíritos que virão aqui, superiores, e que nos ajudarão nesse caminhar.
Porque se você tem um planeta com bem predominando, sem tantas vicissitudes, a caminhada vai ser mais suave, mas isso depende de cada um de nós. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio de encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Então, provavelmente quem aqui não permanecer vai cair para o planeta de evolução pior que a Terra, né? Pior, e lá com espíritos mais ainda menos evoluídos que aqui estão, né? Então você vai ter quem for para lá, se eu for para lá, vai ser complicado, né? Você vai ter espíritos menos evoluídos que você, que já está bem ruimzinho, porque não deu conta de ficar na Terra. Neste banimento de espíritos da Terra transformada, não percebereis a sublime alegria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a Terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e o vestígio de sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, a instrução dos espíritos, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai do que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai do que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos do que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Então, o recado dos espíritos é claro. O momento é agora, pessoal. Não tem como esperar. A gente precisa caminhar. E como diz aqui, ó, ele fala aqui da que colhei pelo cêntuplo grão que houver semeado. Então, se você semear um grão, é que eu falei, não precisa grandes transformações por causa que a nossa condição não nos permite. Eu vou virar santo da noite para o dia. Não, mas desde que você mude sua vibração, mude a sua forma de encarar os problemas, encarar o seu irmão ao lado, né? A gente talvez diminuir o nosso olhar de indiferença para a pobreza que nos rodeia. Não que você vai saindo, distribuindo tudo, mas o pouco que a gente puder fazer dentro do seu ser familiar, né? Com seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus avós, com seus amigos, com o seu colega de trabalho, o pouco que você fizer, evitar, acho que eu não me recordo onde eu li sobre isso, que se você não tem nada de bom para falar de alguém, então é melhor ficar quieto. Sabe quando tem aquele comentário, alguém comenta a vida de alguém, às vezes você ouviu alguém falando uma coisa não boa daquela pessoa, você sabe de algo não bom daquela pessoa, e aquela pessoa entra na roda, aquele nome entra na roda, e eu li, não sei aonde, que se você não tem nada de bom para falar sobre aquela pessoa, é melhor você não denegrir, não falar aquilo que de mal você sabe dela, né? Claro que isso vai depender do contexto, né? Se você tem uma situação familiar, tudo, e aí precisa que a pessoa seja informada, uma coisa é informar de um fato, constatar, dizer, uma coisa é ficar falando mal dos outros, igual a gente tem um péssimo costume. Cuidar da vida dos outros, né? Atribuir as nossas faltas aos outros. Então esses são pequenos detalhes que a gente pode ir cuidando. Não xingar no trânsito, por exemplo, né? Não desejar mal ali, o cara que ele te dá uma fechada. São pequenas coisas, que isso muda a frequência do planeta, entendeu? Muda a frequência da nossa cidade, né? Nós vivemos uma cidade muito violenta, perto da fronteira, uma fronteira extremamente violenta, morrem muitas pessoas aqui, então a gente parar para pensar, a gente tem uma carga muito grande aqui,
porque essas pessoas que vão desencarnadas pelo homicídio não vão em paz, vão extremamente revoltadas, e isso fica... Não se esqueçam, não cumpre a mudança da vibração do planeta, não cabe apenas aos encarnados, mas sim aqueles que desencarnam. Então assim, pessoal, a gente tem que fazer a nossa parte, senão a gente não vai estar aqui, vai estar numa condição pior. E se a gente aqui tiver o privilégio, né, a gente conseguiu, acho que talvez seja o grande objetivo da nossa encarnação, o projeto kármico nosso, um dos objetivos deve ser se manter neste orbe, imagino eu, quando a gente desencarnar vai descobrir isso. A gente vai conseguir dar um passo para ter uma nova encarnação, provavelmente um pouco mais confortável com o planeta Terra, se aqui a gente tiver o privilégio de permanecer. Tá ok? Hoje foi mais curto o encontro, a gente está finalizando mais este ponto, né? E aí a gente vai no próximo encontro falar um pouquinho da lei divina natural, tá? Um pouquinho dessas leis divinas que também estão no nosso Pentateuco kardecista. Para finalizar, vamos fazer mais uma leitura de uma parte da obra Jesus e Totalidade, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Jesus e sofrimento. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração de seus equipamentos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito. Na realidade dela, o portador. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida, desse modo arrebentando as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer, investe, e ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. Então, pessoal, não dá para a gente permanecer parado. A gente tem que querer e tem que buscar os meios para isso, para evitar esse sofrimento e para ter a reforma íntima tão necessária. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana, espero que todos possam cumprir as suas obrigações terrenas, não esquecendo da nossa questão espiritual. Até mais!